No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor Fernando Ferreira faleceu ontem, às 5h20, na sua querida casa de Pedra Branca, em Campos dos Goitacazes, após uma longa doença que lutou coragem e silêncio. Era um homem de 79 anos, nascido no dia 13 de maio de 1942, na pequena vila de Vale Verde, localizada em um vale fecundo do interior mineiro. Fernando era filho mais novo de Otávio Ferreira e Maria Luísa Ferreira, ambos falecidos. Era sobrinho de Sebastião Ferreira, famoso jornalista e escritor dos anos 50. Ainda criança, Fernando já demonstrou habilidades artísticas, criando bonecos de barro e pintando paisagens em miniatura. Aos 13 anos, começou a trabalhar como aprendiz de gravador na loja familiar. Aos 20, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar gráfica e artes plásticas no Instituto Nacional de Belas Artes. Em 1967, Fernando fundou a Galeria Ferreira, onde expunham artistas em ascensão e também apresentava exposições próprias. A galeria se tornou um referencial da vida artística carioca e ajudou a lançar carreiras de muitos artistas. Em 1975, Fernando recebeu o Prêmio Machado de Assis em reconhecimento à sua contribuição para o mundo artístico brasileiro. Em 1980, foi agraciado com a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura, por sua dedicação às artes. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Ele lecionava gráfica e desenho na Escola Pública de Vidigal, onde se destacou pelo amor pela educação e pelo respeito pelos alunos. Fernando também foi um apaixonado pela natureza, cultiva uma vinha em sua casa e tinha uma pequena fábrica de móveis artesanais. Faleceu rodeado de seus amados objetos e plantas que cuidava por décadas. Ele era conhecido por sua forte xícara de café às 7 horas da manhã, sempre acompanhado de um livro antigo. No dia do seu falecimento, o jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida, destacando o legado que ele deixou na vida artística e educacional brasileira. Seu nome foi citado no programa Gente que Faz, da Rádio CBN, onde sua trajetória foi homenageada. Fernando Ferreira deixou a família, 2 filhos, Ana e Pedro, e 5 netos, e uma geração de artistas e alunos que lembrarão como mestre, amigo e inspiração para a vida. Ele será sempre lembrado pelo gesto de abrir a galeria à comunidade artística brasileira e por sua inquebrantável paixão pela educação e pela natureza. Seu olhar eterno, atrás das lentes grossas do copo de café, ficará para sempre em nossa mente, como recordador da vida, da arte e da bondade. A senhora Maria de Lourdes Souza, conhecida também como Dona Lourdes, que nasceu em um pequeno povoado chamado Serra da Esperança, no interior do estado de Minas Gerais, em 12 de julho de 1949 faleceu ontem, deixou uma marca duradoura na história do Brasil. Filha mais nova de um casal de agricultores que dedicaram a vida à terra e à educação dos seus filhos, ela cresceu entre o chamado pão e rosário. Dona Lourdes estudou até o 2º ano do ensino fundamental na Escola da Fazenda. Mas apesar de sua vida não ter seguido a rota acadêmica mais tradicional, ela foi uma mulher incansável que dedicou sua vida à educação e ao bem-estar das pessoas mais carentes de sua comunidade. Ela nunca perdeu o sonho de abrir uma escola para crianças carentes em seu próprio povoado, e no início dos anos 90, conseguiu torná-lo realidade. A escola que ela fundou foi um verdadeiro farol na vida das crianças de Serra da Esperança, oferecendo educação gratuita a mais de 1.000 alunos por ano. O programa de ensino era intensivo e abrangente, cobrindo desde as artes até a agricultura e o cuidado com animais.
Dona Lourdes recebeu vários prêmios e reconhecimentos pela sua dedicação à causa educativa, incluindo a Ordem do Mérito Cultural, em 2015, por 20 anos de serviço à comunidade, e o título de cidadã honorária, em 2007. Em 2018, ela também foi homenageada com uma placa na Casa da Cultura em sua cidade natal. Em sua casa, que era como um verdadeiro museu dedicado à educação e à vida, havia sempre um ambiente acadêmico e afetuoso. Os alunos e o pessoal da escola sempre foram tratados como família, e a Senhora Maria de Lourdes nunca perdeu uma oportunidade de incentivar seus alunos a seguirem seus sonhos. Dona Lourdes também era conhecida por sua paixão pela literatura brasileira. Ela tinha uma biblioteca cheia de livros, incluindo obras de Machado de Assis e Jorge Amado, que ela gostava de ler e compartilhar com seus alunos. Ao longo dos anos, ela também organizou várias exposições literárias no centro da cidade, onde suas amigas e alunos costumavam reunir-se para compartilhar suas próprias obras poéticas. A Senhora Maria de Lourdes Souza faleceu em 28 de fevereiro, aos 74 anos, mas seu legado continua vivendo no coração de todos que conheceram. Ela sempre dizia que o mais valioso que você pode ter é o conhecimento, e isso foi evidente em toda a sua vida. Naquela casa na Rua do Ensino, com a chegada do aniversário 75, ela deixou um legado imemorial. Ela continuará a viver no coração dos seus alunos, que a lembram como uma mulher que ensinava não apenas os livros, mas também valor, respeito e amor. Ela foi uma mãe, uma professora e uma mentora para todos. E a sua morte foi sentida como uma grande perda para a comunidade que ela amou e serviu com todo o seu coração. Elas disseram que Fernanda era uma flor do Campo Grande, aquela rua cheia de riscos e sonhos onde ela nasceu. A vida lá era como um palco, todos os dias eram cenas diferentes, tantos personagens passavam pelo cenário daquele bairro, cada um com sua própria trama. E a menina Fernanda olhava tudo de perto, absorvendo essas histórias e transformando-as em palavras, em ações, em vida. Naquele teatro popular do Campo Grande, Fernanda aprendeu a amar o artigo definido brasileiro. Aprendeu que cada no nosso português tinha uma história, um significado profundo, que só podia ser desvendado através da arte. E ela aprenderia a expressar essas histórias com tanta paixão e dedicação, transformando-se em uma verdadeira dama do palco brasileiro. Ela foi a rainha das estreias, sempre entrando no palco como se o mundo inteiro estivesse esperando por ela. E ele estava. Tudo parava quando ela falava, e toda vez que ela desaparecia do cenário, um silêncio assombroso reinava. Era como se a vida tivesse parado para ouvir sua voz, para olhar seus olhos, para sentir sua presença. Fernanda era uma mulher com uma alma viva, que se impunha em cena. E a magia acontecia quando ela falava. As palavras eram seu tesouro, sua espada, sua coroa. Eles eram o seu dom, seu segredo, sua vitória. A voz dela era uma flauta dourada que despertava sentimentos em quem ouvia. Ela era a ponte entre o céu e a terra, entre o amor e o ódio, entre a luz e a sombra. Fernanda Montenegro não era apenas uma atriz, era uma poetisa do palco, uma escritora da vida, uma pintora das emoções. Ela dava vida às palavras, a elas dava cor, sentido e memória. E por isso ela ficou para sempre no nosso coração. Ela foi aquele sol nasceu no fim da tarde do teatro brasileiro, um sol que iluminou incontáveis telhados e palcos, e deixou uma marca imprecisa, indelével na areia do tempo. Fernanda Montenegro foi mais do que uma atriz, foi um símbolo, uma testemunha, uma voz. E essa voz eterna transformou em nossa dama, em nosso tesouro, em patrimônio imaterial e inalienável. E o Brasil a agradece, por ter dado vida às palavras, por ter enchido de cor o cinema e o teatro, por ter dito a história de nós todos através delas. E agora, com ela ausente, sentimos que algo importante desapareceu da nossa memória coletiva, como se um grande sol tivesse sido esquecido no céu do nosso passado. Mas Fernanda Montenegro nunca mais será esquecida. Ela vive em cada palavra que falamos, em cada tom da nossa voz, em cada olhar que compartilhamos com o mundo. Ela é a dama do teatro, cinema e televisão brasileiros, é nosso patrimônio cultural, é parte de nós todos. E sempre teremos sua obra para lembrar, para rever, para amar. A cidade do Rio de Janeiro, aquela maravilhosa e vibrante,
foi palco da vida de uma mulher que acabou escrevendo sua própria história em letras douradas no coração do Brasil. Fernanda Montenegro nasceu nesse meio caloroso, mas abraçador, onde os sons das ruas batiam em síncronia com o pulso de uma criança cheia de sonhos e ansiedades. A casa onde ela cresceu era humilde, mas enchendo-se sempre do aroma de paixão e amor por palavras e histórias. A família, de origem portuguesa, vinha trazendo consigo a tradição da luta pela arte e cultura, que fluíam pelos veios das ruas cariocas como o mar ao longo da praia de Copacabana. Nas calçadas movimentadas, nas feiras coloridas do Lapa, na música do samba ensembles, Fernanda encontrou a inspiração que lhe daria vida e sentido. Nesse meio culturado, a jovem menina vivenciava as diversidades que mais tarde marcariam suas interpretações, tornando-a uma verdadeira representante da beleza e das dificuldades da humanidade brasileira. Desde criança, Fernanda mostrou um interesse insaciável pela literatura, pelos livros velhos que caíam abertos em suas mãos como presentes do céu. Ela vivia em meio às páginas, a sua alma se despedaçava em palavras e sentimentos, até encontrar refúgio na literatura e no teatro, onde as histórias eram vividas e transformadas por mulheres e homens que amavam a arte cênica. A mãe de Fernanda, uma das primeiras mulheres a se graduar em educação física naquele tempo, costumava encorajá-la a ler, a escrever, a dizer histórias e aprender sobre o mundo através do conhecimento. E foi nesse ambiente estimulante que Fernanda começou a sentir em si mesma a futura atriz, a mulher que transformaria a arte cênica brasileira, deixando seu selo de paixão e força na tela e no palco. As peças de rádio eram um universo mágico para ela, onde os personagens viviam em uma dimensão especial, encantados por sonhos, medos e desejos. E a casa dela era palco de representações improvisadas, onde familiares e amigos se transformavam em atores e atrizes, vivendo momentos de intensidade e paixão que marcariam para sempre a vida da criança. A curiosidade e imaginação de Fernanda já revelavam então uma jovem cheia de talento e vocação, uma artista em construção que, com o passar do tempo, transformaria-se em um símbolo do teatro brasileiro e no mundo inteiro. E aquele pequeno universo criado na casa da família Montenegro acabou desembocando numa carreira de sucessos e reconhecimento que marcou uma época, mostrando ao Brasil e ao mundo o verdadeiro valor e beleza da arte cênica brasileira. Na juventude, Fernanda Montenegro era uma menina dedicada aos estudos e ao trabalho em rádio. Aquela voz encantadora Aurede cresceu, enquanto ela começou a dar voz a personagens e a lapidar sua interpretação. Ela vivia entre as ondas do Maracanã e o sabor da bolinha de carne no Parque Lage, em um Rio de Janeiro que ainda era bem menor então. Ainda lembro-me das tardes quando ela se aventurava até a Gávea, com o canto do zumbi na boca e o desejo de encontrar mestres do teatro brasileiro, de Altran, de José Leogoi. Naquela época, ela encontrou no palco seu espaço de descoberta e afirmação. E aquele primeiro palco foi como uma espécie de berçário, onde Fernanda aprendia a andar, a falar, a viver. Aquilo era um lugar mágico, cheio de sombra e luz, onde ela aprendeu a cantar junto com a vida, a dançar com o destino. Mas a vida é uma mistura de alegria e sofrimento, e Fernanda teve que enfrentar dificuldades financeiras e preconceitos. Mas ela era uma menina determinada, com um coração cheio de paixão pela arte. Aquele amor pelos palcos era tão forte quanto o maracanazinho na boca, e ele a guiou até os primeiros grandes papéis que a projetaram como promessa de talento raro. E então ela se transformou em personagens inesquecíveis, uma mulher forte, decidida, respeitada. Seu nome passou a vibrar com o som do teatro brasileiro e a sua memória viva se transformou num símbolo de força e coragem. E agora, quando olho para trás, lembro-me desta jovem Fernanda, tão determinada e decidida. Aquele caminho tortuoso, cheio de luzes e sombras, foi o que a levou até o topo do teatro brasileiro, uma montanha russa do coração, onde ela desceu e subiu, sempre procurando mais aventura, mais emoções. E é aquele amor, aquela paixão por um sonho que nunca se deixa ir, que faz a história de Fernanda Montenegro uma vida única, inesquecível. Fernanda Montenegro, a obra mestra do teatro brasileiro. A vida de Fernanda Montenegro é uma obra-prima, uma história de amor e dedicação à arte teatral brasileira. Seu talento, inegável, foi consagrado no teatro, onde ela se transformou em protagonista absoluta, dominando o palco com um poder fascinante e energia indomável.
A cada movimento, cada gesto, cada pausa, a magia da atuação de Fernanda tomava conta do espaço, imbuindo de vida, de emoções que vibravam até mesmo nas sombras mais escuras dos palcos cariocas. Desde seus primeiros passos no teatro, Fernanda mostrou-se capaz de vivificar a vida das peças clássicas e contemporâneas. Seu talento para se imerse em papéis diversos, deslumbrando tanto com a delicadeza quanto com vigor, marcou uma época, contribuindo para a consagração do teatro brasileiro no cenário mundial. Fernanda Montenegro, a estrela do cinema brasileiro. Mas Fernanda não se limitou ao teatro. Sua presença também brilhou nas telas do cinema, onde seu talento atuou como um feitiço que encantava o público. Filmes como Central do Brasil, que lhe rendeu a indicação histórica ao Oscar, são testemunho da grandeza de Fernanda como atriz. Seu olhar deslumbrante, suas mãos eloquentes, sua voz vibrante, tudo se unia numa performance única que marcava a memória dos espectadores. Fernanda Montenegro, a rainha da televisão brasileira. A televisão também foi palco de brilhantes atuações de Fernanda Montenegro, que marcou gerações em novelas e especiais. Sua presença, a sua capacidade de se transformar em personagens tão diferentes umas das outras, lhe valeu o carinho e admiração do público brasileiro. Fernanda não era apenas uma atriz, era uma referência de dedicação e excelência artística. Por mais que suas obras fossem diversas ela nasceu no coração da cidade, em uma rua sinuosa do centro de São Paulo, onde os sambaques dançavam ao som dos trocadilhos dos vendedores ambulantes e o canto das senhoras que lavavam roupa na Lapa. Era a década de 40, quando Fernanda Montenegro entrava no mundo com um olhar inquieto e uma voz promissora. Criança do teatro, nasceu para viver em palcos, em personagens complexas e emoções intensas. Aos poucos, a arte se transformou em sua vida, até que nada mais existia senão Fernanda Montenegro, a atriz, a pessoa que vivenciava os sentimentos dos heróis e das vilãs da dramaturgia brasileira. Suas interpretações eram como uma chuva de estrelas no céu noturno, cada uma delas deslumbrante, iluminando o cenário com sua luz única e inconfundível. Ela deixou a vida em cada personagem, transformando-se em ela mesma apenas para assumir outra identidade no palco ou na tela. A disciplina era a pílula mágica de Fernanda, sua fé em si mesma e no trabalho constante que a elevou às alturas da fama e do reconhecimento internacional. Era como uma mariposa que emergiu da pupa da juventude para voar pelos céus da glória e do respeito, deixando uma marca duradoura na história da arte brasileira. E a paixão pela cultura era o elemento que a transformou em uma heroína nacional. Ela defendia com energia a preservação do patrimônio cultural e incentivava as novas gerações a explorarem suas capacidades artísticas, sem medo de se desafiarem e crescerem. O seu olhar era um miril labiríntico que, como um espelho d'água,